Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Vamos ler o que está escrito a partir do versículo 1, onde está escrito assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Agora gostaria que vocês abrissem mesmo no capítulo 3, onde está escrito assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, o caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Amém. Eu gostaria de chamar a atenção a esses 2 comandos. Primeira vez que Deus manda Jonas, ele diz: você vai e clama contra ela. Você faz o seu clamor, Jonas, porque a malícia dessa cidade subiu até mim. Nós sabemos o que aconteceu. Jonas foi para Jope, comprou o ticket mais caro da vida dele para ir para Tarsis. E nós sabemos que a sua vocação foi salva, mas a viagem foi frustrada. Quando ele volta para casa, foi vomitado pelo peixe, sabemos, todo direitinho em casa. Agora, no capítulo 3, novamente Deus vai falar com Jonas. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Aqui nós vamos ver que da primeira viagem seria um clamor de Jonas, mas na segunda Deus está dizendo: você vai abrir a boca, vai ser a sua voz, você vai mover suas cordas vocais, mas a palavra sou eu que vou estar dizendo. Então, qual é a palavra que Deus diz através da boca de Jonas? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Um sermão de 7 palavras. Não veio palavra sobre pecado, não veio palavra contra a idolatria, nada. Apenas Deus aponta um tempo que vai se extinguindo. Se hoje são 40, amanhã 39, depois 38 vai acabar. E Deus, nós sabemos que é fiel à sua palavra. Quando Deus diz, acabou, aqui vem uma sentença para Nínive. E nós perguntamos: que sermão é esse de 7 palavras, que aquele profeta mal vestido, enjoado, Jonas era enjoado, diferente, repetiu o dia todo? Que coisa mais monótona. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Por causa disso, por causa dessa palavra, o rei desceu do seu trono, despiu as vestes reais, vestiu-se de pano de saco, sentou-se na cinza, proclamou um jejum nacional, obrigou todos que
que se convertessem ao Deus de Jonas. E não apenas isso, um jejum para todos, até para os animais. O que foi que aconteceu? Se Jonas não falou de arrependimento, apenas Deus apontou um tempo contado para o fim. Se hoje são 40, amanhã são 39. Isso se chama um olhar escatológico. Não existe, e o povo assim se converteu ao Deus de Jonas. Nós sabemos que depois eles aprontaram de novo, quando nós lemos Naum, nós ficamos sabendo disso. Mas aqui houve o arrependimento. Por que é interessante olharmos para isso hoje? Porque quando nós ouvimos as pessoas que não são filhos de Deus dizerem: isso que está acontecendo é fim do mundo. Isto é fim do mundo, é o que mais eu ouço. Até no carnaval, aquela moça, baby do Brasil, fez um discurso em pleno carnaval dela, apontando escatologia. E hoje ninguém fala mais de outra coisa, a não ser no que ela falou, apontou uma coisa errada, que ela determinou o tempo, mas todo mundo ficou ouvindo uma palavra arrebatamento e ficou sabendo de um tempo. Infelizmente, ela determinou 5 ou 10 anos, isso aí ninguém sabe. Mateus 24, 36, Jesus Cristo abre a boca e diz abertamente que nem ele sabe, nem os anjos. Portanto, mas nós vemos que as pessoas estão percebendo que as coisas se aproximam para o fim. E quando nós pensamos nisso, nós vemos a igreja, parece que está sofrendo de um encanto. Não pregamos mais arrependimento, não pregamos santificação, não pregamos novo nascimento. Parece que estamos vivendo a tremenda síndrome de Laodiceia, de uma igreja em cima do muro, que não é quente nem fria, uma noiva indiferente. Mas, irmã, a senhora vem aqui no aniversário da igreja para falar sobre isso, o que eu vou fazer? A igreja não é minha. Qual o objetivo para que essa igreja está aqui há tantos anos? Não é exatamente por causa do que aconteceu lá no Calvário, lá no Monte da Caveira? Não é por causa do amor de Deus? Não foi Jesus que mandou? Ide. Então, essa igreja está aqui cumprindo o ide há quantos anos? Bom para celebrarmos isso. Por quê? Porque este é o papel da igreja, é ir e anunciar o quê? Quando nós vemos, mesmo hoje, olhamos para a igreja primitiva e pensamos, o que acontecia com aquele povo? Que aquele povo tinha um fogo que queimava. Aquele povo ardia pelo amor a Jesus. O que aconteceu com eles que não está acontecendo hoje? O que acontece com a igreja do século 21? Se nós olharmos a Bíblia ensina, no capítulo 2 de Atos, está escrito que os últimos dias começaram no dia de Pentecostes. Vai fazer 2000 anos que o Espírito Santo está aqui dentro do coração de cada um. Por que será que o que aconteceu no início da igreja não está acontecendo hoje? Tempos modernos, tempos satânicos. Se os últimos dias começaram no dia de Pentecostes, nós estamos exatamente 2024, quase 24 anos depois. Por que que de uma hora para outra, as coisas que nós vimos acontecer, não vemos mais? Ah, mas nós vivemos
não pelo que vemos, pelo que cremos. Sim, eu não aceito essa conversa. Eu aceito que nós precisamos, sim, impactar o momento agora. Porque quando nós vemos, Jeremias fez tudo o que tinha que fazer no tempo dele. Ezequiel fez tudo o que tinha que fazer no tempo dele. Isso aconteceu com Paulo, com Pedro, com todos. Então eu tenho que fazer tudo o que eu tenho que fazer no meu tempo. Porque Deus não me prometeu nenhum tempo a mais. O número dos nossos dias é contado por Deus. Pode ser que não aconteça o arrebatamento da igreja e eu vou antes. Precisamos olhar o que está acontecendo com a igreja, o que está faltando, que tinha na igreja do primeiro século e que não tem hoje. O que é que está faltando? E é sobre isso que eu quero falar, meus irmãos. Nós vamos andar um pouquinho na Bíblia para falar de uma equação que eu tenho no meu coração porque está escrita. Se você quiser acompanhar direitinho, olha lá em Gênesis, no capítulo 1. Eu vou dizer, mas você pode abrir sua Bíblia. Lá está escrito assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Ora, a terra era amorfa, sem forma. Pense bem que coisa feia. A terra não tinha forma, era vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo, mas o Espírito de Deus pairava. Quando você olhar esse verbo no Bereshit, que é o Gênesis hebraico, você vê que esse verbo lhe traz a certeza de algo que para, tomando conta para que nada aconteça. Então o Espírito de Deus, ele pairava, ele tomava conta, mas nada acontecia ali. Nada. Até que Deus veio e Deus disse a palavra: haja luz. Houve uma explosão terrível, houve uma explosão tremenda, uma explosão de vida. O caos foi embora, o cosmos começou a criação. Ali, na explosão, qual? Palavra coberta com espírito, palavra mais espírito. O espírito sozinho não fez diferença. Teve que haver a palavra para que começasse a explosão da criação. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, tinha lá uma virgem, o nome dela era Maria. O ventre dela era sem forma, porque ela era virgem. Vazio, virgem. O anjo Gabriel chega para ela e diz a palavra: terás um filho. A palavra caiu no ventre dela. A palavra sozinha não fez o filho. E Maria diz para ele: como acontecerá isso se eu não conheço o varão? Em outras palavras, eu não tenho relação com homem nenhum. O anjo Gabriel, com toda a simplicidade, toda a clareza, diz para ela: ó, só tem um jeito. A palavra já está no teu ventre. O Espírito Santo te cobrirá. E o ente que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. O Espírito Santo cobriu, explosão de vida, Jesus. Palavra coberta com o Espírito. Você está seguindo? Está escrito isso tudo. Eu só não estou indo lá na Bíblia, porque se eu for ler tudo, abre aqui, abre ali, vai dar um negócio hoje. Então, você viu
Lá no início da criação, o Espírito sozinho não gerou nada. Quando veio a palavra, começou. No ventre de Maria, a palavra sozinha, nada. Cobre o Espírito Santo, começou a vida, Jesus. Então, nós vemos que a equação de Deus é Espírito e Palavra. Para você ser gerado no ventre da sua mãe, precisou dois. Seu pai e sua mãe. Bem, para ser filho de Deus, para ser gerado em Deus, precisa do Espírito e da Palavra. Quando nós olhamos para os discípulos de Jesus, aqueles homens, eles não eram homens cultos, não eram doutores da lei. Ali não tinha nenhum rabino, Jesus Cristo não chamou nenhum sacerdote. Eles eram homens simples, principalmente pescadores. Eles ficaram um pouquinho mais de 3 anos com Jesus. Você pode pensar o que é estudar a palavra com Jesus? Você sabe o que é Deus em pessoa ministrando a palavra para você dia e noite? Aqueles discípulos estudaram a palavra com o próprio Deus, porque Jesus é Deus visível, é Deus possível, é Deus palpável. Ele chega a dizer em João 14, quem vê a mim, vê ao Pai. Você pensa o que é Deus ministrando a própria palavra para aqueles 12, porque Cristo pregava para as multidões, mas depois ele pegava os seus 12 e ia prepará-los. Pensa como é que eles estavam. Depois de 3 anos, aqueles homens estavam encharcados da palavra de Deus. Como é que eles eram? Atrapalhados, confusos, briguentos, né? Assim que eles eram. Quando Jesus Cristo está para sair da cena visível da terra, ele diz para eles: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Gente, isso é um grito espetacular para toda a eternidade. Porque a Bíblia diz no Salmo 115, os céus são os céus do Senhor, porém a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Então, todo judeu sabia que os céus são de Deus, a terra é do homem. Por isso, todo judeu, quando ia orar, ele levantava a mão acima da cabeça dele. Porque o quipá, aqui ele prova, a minha medida é até aqui. Passou daqui a Deus, então ele botava a mão acima da cabeça num espaço que já não é dele, é de Deus. Porque os céus são os céus do Senhor. Jesus Cristo ressuscita e diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Quer dizer, eu sou o Senhor dos céus, que são de Deus, e da terra, porque eu sou homem. Primeiro ele diz isso para os discípulos perceberem o que estava acontecendo. Ele diz, portanto, agora, vocês vão no meu nome. Vocês vão fazer o quê? Vão fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando a eles tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Consequência, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso é o que Jesus diz, e nós podemos ver aqueles discípulos com os olhos fixos no Senhor e os ouvidos atentos ao que ele dizia. Mas, por que eles não foram? Porque Jesus diz: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Como? Recebereis poder quando vier sobre vós
o Espírito Santo. Então sereis meus testemunhos em Jerusalém e toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então aqui Jesus está dizendo a grande equação. Vocês têm a palavra, mas a palavra não é suficiente para vocês fazerem discípulos. Fica quieto e espera o poder que vai descer, porque vocês ainda não têm o Espírito. Vamos ver onde que está escrito isso. João 14, no versículo 17 ou 16, deixa eu olhar para não dizer o endereço errado. João, versículo 17. Quando ele está falando sobre o Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo, lá no final, ele habita convosco e estará em vós. Quer dizer, hoje ele habita com vocês, porque ele está em mim, eu estou com vocês. Mas, futuro, ele estará em vós. Isso nos leva a ter certeza que o Espírito Santo não está nas cadeiras da igreja. Ele mudou, de endereço, ele está em cada filho de Deus. Então, ele está em cada filho de Deus. Ora, o que Jesus está dizendo? Que vai chegar o momento da grande explosão, do que vai acontecer nos filhos de Deus na terra. Quando Jesus Cristo sobe, leva para Betânia, está escrito em Mateus 24, lá no final. Ele diz, estava dando as últimas recomendações, e de uma hora para outra ele começou a descolar do chão. E os discípulos ficaram maravilhados. Você pode imaginar que aqueles homens nunca tinham visto um filme de efeito, nunca tinham visto um homem voando, nem levantando da terra, nem Homem-Aranha. Então, para eles, aquilo era uma novidade. Eles ficaram, coitados, assustados. E Jesus Cristo foi levando uma nuvem, cobriu os pés dele, eles continuaram orando. Foi preciso virem 2 anjos para dizer, senão eles iam ficar ali, talvez esperando que Jesus caísse, não sei. Varões galileus, por que estáis aí a contemplar as alturas? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi tirado, voltará, assim como o viste subir. Olha, o que eles avisaram foi, não adianta ficar aqui, não vai cair. Já subiu, já foi, foi, acabou. Eles voltaram para Jerusalém. O que é que eles foram fazer? Eles foram ficar fechados no cenáculo. Fechados. Com medo dos judeus. Está escrito na Bíblia. Aqueles homens eram totalmente encharcados da palavra de Deus. Totalmente. Você viu Pedro? Um pescador. No dia de Pentecostes, ele abriu a boca e citou a profecia de Joel, de Cor. Você sabe o que é isso? Você sabe a profecia de Joel de Cor? Pedrão sabia. Com quem aprendeu? Com o Senhor Jesus. Porque Jesus ministrava, a Bíblia deles era o Antigo Testamento. Não havia Novo Testamento. O que está acontecendo aqui é o que está escrito por boca do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Sonharão os vossos velhos. E até sobre os vossos servos e vossas servas derramarei do espírito. Ele foi citando Joel de Cor. Ele não precisou dizer, João, arranja aí onde é que tem um livro do profeta Joel. Não.
sabia de cor, porque saturado da palavra. Quando você vê as cartas de Pedro, as cartas de João, quando você vê o evangelho de Mateus, aqueles homens escreveram com propriedade. Eu sei, nós todos sabemos que houve ação do Espírito Santo, mas o que eles aprenderam com Jesus, 3 anos, está presente na Bíblia. Aqueles homens voltaram, cheios da palavra, com medo dos judeus. Com medo dos judeus. Uma vez eu estava no congresso em Leicester, na Inglaterra. Era um congresso de evangelistas. E eu recebi o convite para ir, para ser uma das ministradoras. Mas eu disse, mas eu não sou evangelista. Eu não sou uma evangelista. Mas estava convidado, o meu pastor lá disse para mim, você vai? Estão lhe chamando. Eu fui para lá, mas eu orei muito, eu fui preocupada, porque cada um só tinha 15 minutos para falar. Imagina Edmé pregando 15 minutos, o que é que eu digo em 15 minutos? Meu ministério é de ensino, e mestre fala muito. Mas eu fui. Era na Universidade de Leicester, e quando foi antes de mim, eu era a única mulher. E antes de mim tinha quem foi um pastor, Tom McKinley, escocês. Sabe aquele autêntico escocês, seco assim, parece que só tinha osso. Aquele cabelo vermelho com tupete aqui, parecia o Itamar Franco. O rosto cheio de sarna. Alto, surdo. Chegou lá, ele disse, eu tenho 15 minutos, mas eu só vou usar 5. Porque eu quero deixar meus 10 minutos para essa mulher que veio da América do Sul, que eu andei lendo sobre a vida dela, eu quero que ela fale, eu quero ouvir essa mulher. 10 minutos meus vai ficar para ela, ela pega 25, eu disse, pronto, piorou. Eu vou contar uma parábola, ele disse. Vou contar uma parábola. Não está escrito na Bíblia, mas vou contar uma parábola. Olha a parábola que ele contou. Quando Jesus Cristo voltou, foi uma acuaça lá no céu. Os anjos vieram tudo em cima dele e cobriram, ele não podia nem se mexer. Anjo, arcanjo, querubim, serafim, tudo por cima dele. Estamos com muita saudade. São mais de 33 anos que o Senhor saiu daqui. Pai, falaram. E Jesus, tudo bem. Aí, depois eles foram se acalmando, os anjos. E isso eu tomo aqui lhe dizendo. Aí, passou à frente um anjo e disse para ele, Senhor, mas nós não queremos lhe aborrecer, mas nós acompanhamos seu ministério passo a passo, cada momento. Mas todos nós, ninguém percebeu qual foi a providência que o Senhor tomou para que seu evangelho seja pregado. Jesus disse, Senhor, vocês não viram, eu deixei para os meus discípulos pregarem. Foi um mal-estar, foi anjo coçando a cabeça, outros saíam, outros se abaixavam, e Jesus ficou olhando para eles. Aí passou à frente um arcanjo. Deve ter sido Miguel, porque na Bíblia só tem 2 arcanjos, Miguel e Lúcifer. Lúcifer não devia estar lá, mas então é Miguel. Passou na frente, consertou, eu estou me lembrando dele consertou a garganta e disse, Senhor, mas as notícias que nós vimos aqui sobre os seus discípulos, nos perdoe, é que eles são atrapalhados, eles prometem, mas não fazem. Nós queríamos saber do Senhor qual foi a verdadeira providência. Jesus Cristo disse, eu não tenho plano B. Os meus discípulos vão pregar o Evangelho, ou então eles vão pregar o Evangelho. Aí foi aquele frio. Ele disse, mas não preocupa não, porque eu já estou enviando o Espírito Santo. Aí foi aquela festa,
Porque o Espírito Santo garante a pregação do Evangelho. Então, por quê? Agora deixa eu dizer, a base da pregação dele é o que nós estamos pregando hoje. Esses discípulos, cheios da palavra de Deus, voltaram para o cenáculo. Estavam lá, fechados, com medo dos judeus. Está escrito? 10 dias. 10 dias. Eu vou fazer um parêntese para lembrar aos irmãos o que está escrito em Levítico 23, porque às vezes nós ficamos falando coisas que não devíamos falar. As festas não são festas de Israel. As festas são festas do Senhor. Levítico 23, Deus diz para Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. São estas as minhas festas. Então, as festas não são de Israel. As festas são do Senhor. Quais são? Páscoa, primícias, pães asmos, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. São 7 festas do Senhor. E nessas festas que Deus deu para o povo de Israel celebrar com santidade, os judeus que estavam fora, na dispersão, eles voltavam para Israel para adorar, para sacrificar, para celebrar a Deus no templo. Então, estava se aproximando a festa de Pentecostes. Então, os judeus piedosos de muitas nações da terra afluíram para Jerusalém. Jerusalém estava apinhado de judeus. Apinhado de judeus que vieram de fora. Então, esses 10 discípulos lá, 10 dias, a Bíblia diz que foi no dia de Pentecostes. No dia da festa de Pentecostes. Se depois você quiser em casa, você leia direitinho o que é a festa de Pentecostes. Porque o sacerdote tem que levar 2 pães levedados. Quando em pães asmos não podem ter levedura, leva 2. Israel e igreja. Porque não vai dar tempo de eu pregar isso aqui. Mas, preste atenção, no dia de Pentecostes, isso é tremendo. A Bíblia diz que ouviu-se um som do céu, como um vento impetuoso, que encheu toda a casa. Apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo. E eles começaram a falar novas línguas, à medida que o Espírito os dirigia que falassem. Essas línguas eram línguas que podiam ser entendidas por todos esses judeus que vieram de fora. E eles ficaram maravilhados, e diziam, como é que esses homens, sendo galileus, desculpe, mas a expressão galileu quer dizer tudo caipira. Como é que nós os ouvimos falar na nossa própria língua materna das maravilhas de Deus? Olha o que aconteceu ali. O que foi? O Espírito Santo veio sobre eles. O Espírito Santo veio sobre a palavra que estava no coração deles, porque eles estavam encharcados da palavra. Jesus Cristo tinha enchido aqueles discípulos de palavra, mas ali não estava produzindo nada. Jesus Cristo disse, não vão fazer discípulos, porque vocês precisam do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem sobre eles, há uma explosão de vida. E eles abriram as portas, perderam o medo e começaram a anunciar.
nunca mais pararam. Entregaram suas vidas, não tiveram medo. O amor e o fogo que eles tinham pela pregação do Evangelho para contar da salvação, levou muitos deles à morte. Esta explosão que aconteceu neles, espírito sobre a palavra que estava lá dentro. É sobre isso que nos perguntamos. Por que não está acontecendo hoje? Por quê? Ora, a Bíblia diz que no dia, Efésios 1, em que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. E Paulo diz mais, ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade para o louvor da sua glória. Está escrito aqui que quando você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo crido, o Espírito Santo entra em ação. O que significa? A Bíblia diz, pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se no teu coração creres, e com a tua boca confessares Jesus, serás salvo. Porque no coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Se você ouviu a palavra de Deus, você creu, você confessou Jesus como único Senhor, suficiente Salvador, sua confissão é aceita diante de Deus. O seu nome é escrito, é registrado no livro da vida. Você se torna filho de Deus. E por isso Deus lhe dá o Espírito Santo que vem habitar em você. Isso aconteceu se você confessou Jesus como o único Senhor, suficiente Salvador. Essa é a fé que você precisa ter. Se no teu coração creres e com tua boca confessares Jesus, serás salvo, porque no coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Então, tudo bem, já foi feito. Onde está o Espírito? Dentro de você. Eu fico tão triste. Às vezes eu chego em igrejas e eu estou vendo alguém olhar, ó Senhor, envia o teu Espírito. Parece que Deus está dizendo, já enviei, vai fazer 2000 anos, você não está sabendo não? Eu só tenho um Espírito para mandar, já está aí. Quer dizer, fica fazendo oração do Antigo Testamento. Quantas vezes nós repetimos orações de quando o Espírito não estava aqui? Não é? Lembra dos profetas? Profeta Jeremias, orando porque queria que o Espírito ficasse na terra, porque o Espírito vinha, enchia um profeta e voltava, porque o Espírito não podia ficar na terra. João 6. O Espírito não tinha sido ainda dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. O Espírito Santo só podia ser dado para a terra quando Jesus fosse glorificado. Está escrito, não é? Lá em João. Então, o profeta Jeremias, esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia. Porque serias entre nós como estrangeiro na terra, ou como viandante que se desvia para passar a noite.
Quer dizer, o Espírito Santo vinha de passagem e voltava, que não podia ficar. Até hoje tem crente achando que quando ele canta, o Espírito Santo desce. Não é centro de macumba. Que tem que cantar para o capeta descer. Não é? O Espírito Santo já está em você, você é filho de Deus. Você tem que viver isso. Um homem me disse, irmã, eu preciso lhe falar. Desde o primeiro dia que eu cheguei na igreja, quero lhe falar. Depois disse, meu irmão, fala. O que foi? Como é que eu faço para ter o Espírito Santo? Eu me assustei. Eu disse para ele, tem tanto tempo de igreja, tem 10 anos. Como é que eu faço para ter o Espírito Santo? Eu olhei para ele, eu vi um bebê na fé. Mas, hoje em dia, todo mundo para mim é bebê. Aí eu vi que o assunto era longo. Chamei ele assim, pedi, pastor, o senhor me dá um lugar, porque eu posso conversar aqui com esse rapaz? O senhor deixa? Pois não, irmã. Me botou numa sala, eu disse, meu irmão, você se rendeu a Jesus Cristo? Rende. De todo o coração. De todo o coração. Por que você acha que o Espírito Santo não está na sua vida? Irmã, é impossível. Olha bem, é impossível o Espírito Santo estar na minha vida. Aí eu pensei, pronto, ele vai falar do negócio do dom de línguas. Eu pensei, porque eu estou acostumada com isso. Eu disse para ele, meu filho, não existe dom de línguas, existe variedade de línguas. Está escrito em 1 Coríntios 12. Não, irmã, nem isso. Isso eu nem penso. Eu disse, então, o que é? Ele disse, irmã, é impossível o Espírito Santo habitar no coração de uma pessoa que nem eu. Eu disse, por quê? Vai dizer que você é o campeão dos pecadores. Ele disse, mas, irmã, lógico, não pode. A senhora não tem noção dos meus maus desejos. Eu disse, nem me conta. A senhora não tem noção dos meus maus pensamentos. Irmã, o que se passa na minha cabeça é nojento. Como que o Espírito Santo pode estar no coração de uma pessoa assim? Do jeito que eu sou, irmã, eu sou podre por dentro. Os meus pensamentos são podres, são nojentos, até eu tenho nojo. Eu disse, misericórdia, eu estou começando a ficar com medo. Eu disse, meu filho, desde quando você se sente assim? Ele disse, irmã, cada vez mais. Nesses 10 anos, eu tenho sofrido muito com isso. Eu disse, pois é, meu irmão, deixa eu lhe dizer. Quando você não tinha rendido sua vida a Jesus Cristo, sua mulher orava por você, sofria com você. Sua sogra orava, sabe lá quantas pessoas oraram? A minha avó também, eu disse, pois é. Sua avó orando, sentença garantida. Vai chegar. Eu disse para ele, naquela época, eu pensei que estava dizendo uma parábola. Eu disse para ele, naquela época que você não tinha rendido sua vida a Jesus Cristo, você traía sua mulher, você pegava a secretária do seu colega e você ia com ela para o motel. E quando você saía de lá, você se sentia um campeão. Viu como eu sou bom? Eu sou o cara. Porque eu faço isso tudo, ninguém descobre, ninguém sabe, minha mulher não sabe. Eu chego em casa, ela me abraça, me beija e eu estou legal. Esses bobos aí que fica, a mulher descobre é porque não sabe fazer as coisas. Eu sou bacana. Quantas vezes você saiu levando mulheres para lá e se sentindo herói? E ele olhando para mim. Aí, você rendeu sua vida a Jesus Cristo, levou uns dias, você pegou, a secretária foi para o motel? Foi. E você já era filho de Deus. Chegou lá, fez a sua ação, saiu de lá, mas você não saiu com a mesma alegria. Você já não era triunfante. Você não era um herói. Sabe por quê? Vou lhe dizer mais. Você ficou preocupado.
Você ficou triste. Depois de um mês, você foi de novo, só para provar que você era o cara. Só que você foi com outra mulher. Quando você saiu de lá, você se sentiu como você está se sentindo agora, um lixo. Quem lhe contou isso tudo? Eu disse, ninguém me contou. Eu estou dando um exemplo. Porque tem uma pessoa santa dentro de você. Ele está lhe falando de propriedade. Ele está dizendo que você é propriedade de Jesus Cristo. Ele está convencendo o seu coração que você tem dono, que você é filho de Deus, que você não pode ficar na prática do pecado. É esse Espírito que está na sua vida. Isso é a prova de que o Espírito está na sua vida, porque quando ele não estava, você fazia toda a sua cafajestada e se sentia muito bem. Agora você sente mal. Esse homem, eu nunca tinha visto uma pessoa cair no chão de joelho. Ele soluçava, que se babava, e eu gostei de ver. Porque eu creio que muitas pessoas ainda acham, porque eu não tenho visões, porque eu não tenho sonhos, porque eu não isso, o Espírito Santo vem na sua vida só porque você é filho de Deus. Só por isso. É só por isso. E você tem que crer nisso, porque isso é a palavra de Deus. Deus não vai retirar isso de você. Porque no momento em que você se torna filho de Deus, Ele lhe dá o seu Espírito para que esse Espírito comece a trabalhar em você, para você ser um filho de Deus à imagem e ao modelo de Jesus. Esse Espírito fica lá, em você. Mas, vamos lembrar que para o Espírito fazer aquela obra que Deus quer que seja feita, vai depender de uma coisa. Uma decisão sua. Você tem que dar para ele um material chamado Palavra de Deus. O Espírito já está em você. Quanto de palavra você tem posto para dentro? Não responda não, pense. Quanto tempo você passa com a palavra de Deus? Quanto tempo você se dedica a este livro? Quanto você tem comido da palavra de Deus? Se você não está trazendo palavra para dentro, o Espírito continua aí. Mas nada vai acontecer. Deixa eu lembrar para vocês uma coisa, só uma. Vocês lembram dos discípulos de Jesus Cristo? Ouvindo a palavra, comendo a palavra, recebendo a palavra, tudo bonitinho. Nada acontecia, eles eram atrapalhados, eles eram violentos, tudo. Quando o Espírito Santo veio, deu uma explosão, se tornaram os homens santos, que nós lembramos e lemos. Vou dizer uma coisa para vocês. 3 anos com Jesus Cristo, eles não se viram para nada. Faziam confusão, um vendeu o mestre, o outro cortou a orelha do soldado Malco. 3 horas com o Espírito Santo, eles tinham posto o mundo de cabeça para baixo. 3 horas com o Espírito Santo, porque o Espírito sobre a palavra. Se você quer que alguma coisa aconteça na sua vida, traga a palavra, porque o Espírito já está em você, sim. E se o Espírito não está no seu coração, pode vir confessar Jesus. Porque isso é a palavra de Deus, e eu garanto, porque está escrito. Nós precisamos saber se hoje a igreja está fraca das pernas, é por falta da palavra, porque o Espírito já está em nós. É falta da palavra. Quanto você tem trazido dessa palavra? Vamos lembrar o momento de Jesus com aquela célebre mulher, a samaritana.
Lembra de tudo que aconteceu? Eu não vou pregar sobre a mulher samaritana, mas vou lembrar de uma palavra que Jesus disse para ela. Jesus chega ali, a mulher estava lá, Jesus estava lá, mandou os discípulos para fazer o supermercado da época, para ficar sozinha. Chega lá a mulher, naquela hora, porque naquela hora não tinha ninguém mais no poço. Que quando ela ia no horário que as outras mulheres iam, todo mundo virava a cara. Também naquela época, já estava no sexto marido, não era uma boa companhia e a fofoca comia no poço, porque no poço só ia mulher. E onde tem mulher, né? A fofoca, dizem. A mulher chegou lá, primeira coisa, ela deve ser assustada. Porque tinha alguém, e meio-dia ninguém ia ao poço. E era um homem, para piorar, judeu. Olha, a mulher olhou, uau. Ela não falou com ele, mas ele se dirigiu a ela, porque ele sempre toma a frente. Ele continua o mesmo. Mulher, dá-me de beber um pouco da tua água. A mulher aproveitou para subir em cima dele. Como é que, sendo tu judeu, tu vens pedir água a mim, que sou mulher, e mulher samaritana? Porque os judeus se consideravam raça pura, tinham pedigree. Os samaritanos eram vira-latas, porque quando houve a divisão das tribos, os judeus ficaram lá nas montanhas dos Jebus, né, com a capital em Jerusalém. Os de Israel, as tribos, ficaram aqui embaixo, depois com a capital em Samaria. Como era o lugar mais baixo, eles se misturaram com os outros povos, ficou uma raça impura, por isso os judeus se consideravam superiores. Ela disse, como é que, sendo tu judeu, tu vens pedir água a mim, que sou mulher, e mulher samaritana? Aquela mulher gostava de conversar. Ou dou ou não dou. Não vou dar, se vire. Ou então, toma, vai. Não é? A mulher queria conversa. Ele olhou para ela e disse para ela, se tu conheceras o dom de Deus, e aquele que te pede, dá-me de beber, tu me pedirias, e eu te daria água viva. A mulher pensou, pronto, ele é doido. É por isso que ele está aqui. O homem está me pedindo água e dizendo que tem água viva. Estou entendendo mais nada. Aí vai começar um diálogo que é um dos mais lindos da Bíblia. Jesus Cristo falando aqui, a mulher aqui. Ele está falando para ela de poço. Ela só fala em poço e ele só fala em fonte. Ela olhando para baixo e ele para cima, mas ele vai chegar onde ele quer. Vai começar o discurso. Ela diz como? Entre tantas coisas, ela diz para ele, ei, judeu, você não tem com que tirar água do poço, viu? E o poço é fundo, você entendeu? Ele olhou para ela e disse, quem beber desta água, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu tenho para lhe dar, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der formará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher pensou, esse é duro na queda. Sabe de uma coisa? Me dá aí dessa água, que eu já não vejo mais no poço. Né? Ele disse, eu dou. Mas vai chamar o teu marido. Meus irmãos, quando Jesus falou de marido, tocou na ferida da mulher, o problema dela era marido. A mulher estava no cesto e estava dizendo, não tenho marido. Olha, aquela história de que quem bem vive casado é, está vendo? Jesus Cristo diz, bem disseste, não tenho marido, porque 5 tu já tiveste. Este com quem tu vives ainda não é o teu marido. Já pensou?
vive com o homem, mas ele não é o seu marido. Está vendo? A mulher diz, pronto, vejo que tu és profeta. Antes ela disse que ele era judeu, agora ela diz que é profeta. Quando ela viu que ele era profeta, ela mudou de assunto para assuntos espirituais. Mudou. Tocou na ferida. Nossos pais adoram nesse monte, mas vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Porque eles adoravam no Monte Gerizim, mas o templo estava em Jerusalém. Praticamente a mulher pergunta para ele, qual o lugar da adoração? Ele diz para ela, mulher, não é onde adorar, é como adorar. Não é no monte, nem em Jerusalém. É em espírito e em verdade. Você entendeu? A verdade é a palavra. A verdade é a palavra. Então, a adoração é em palavra e em espírito. Não pode haver adoração quando esses dois não estão juntos. Ele diz aqui no versículo 33 do capítulo 23 do capítulo 4, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que significa que os verdadeiros adoradores só estarão na terra a partir do momento em que o Espírito Santo desceu. Formou a igreja. Então, de lá para cá, o Pai pode encontrar adoradores, porque o Espírito já veio. E a palavra já tinha vindo. Se você quer realmente ser encontrado um adorador, é preciso que você traga a palavra, porque o Espírito você já tem. Pense, meu irmão, quanto de palavra você tem trazido para dentro de você? Quanto de palavra? Por que será que os discípulos precisavam tanto da palavra? Você tem que ensinar a palavra, como se você não sabe a palavra? O que é que aconteceu com a igreja? Vamos lembrar. Quando Jesus Cristo dita 7 cartas para João mandar para 7 igrejas, ele diz o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando chega na época de Tiátira, você vê uma igreja maravilhosa, mas a igreja que já estava contaminada com a doutrina dos nicolaítas, doutrina de Balaão e a doutrina de Jezabel. O que é que Jesus Cristo diz para o pastor de lá? Diz, tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, aí não é? Não apenas ensine, mas seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem comidas sacrificadas aos ídolos. Esta mulher Jezabel. Isso é Jesus que diz para a igreja de Tiátira no 1º século. Quem é Jezabel? Jezabel é uma presença que está lá no Antigo Testamento. Vamos ver. Jezabel era uma princesa fenícia, filha de Etbaal, rei do Tiro, sacerdote de Astarote. Portanto, Jezabel devia ser uma mulher linda, eu acho que era, mas a Bíblia não diz. Culta, inteligente,
Que mais? Bem vestida, bem arrumadíssima, cheia de criados para tudo. A mulher nascida e criada em berço de ouro devia falar bem, muito inteligente, e serva, prima irmã do capeta, porque ela era adoradora de Baal. Mas ela tinha um sonho. Ela era uma princesa, filha do rei, e naquela época era o pai que arranjava o marido para a filha. Então o rei Etbaal tratou de arrumar um casamento nobre para a filha dele. Casou a filha Jezabel com Acabe, o rei de Israel. Fez um casamento de nobreza, à altura deles. Jezabel, então, vai ser esposa do rei de Israel. E quando ela entra ali, ela tinha um objetivo, um escopo, um sonho. Eu vou para Israel e eu vou acabar com o culto ao Deus de Israel. E vou implantar a adoração a Baal. Era esse o objetivo dela. Mas ela era inteligente. Como eu vou fazer isso? O povo de Israel adora o Deus de Israel porque eles ouvem a palavra do Deus de Israel. Então, o que é que eu vou fazer? Ela era inteligente. Sagacidade é inteligência para o mal. Ela era sagaz. O povo de Israel não poderá mais ouvir a palavra do Deus de Israel. Como é que eu vou proibir esse povo? Já sei. Quem prega a palavra do Deus de Israel são os profetas do Deus de Israel. Então, eu vou ter que calar a boca dos profetas. Ordenou a matança de todos os profetas de Deus. Ordenou a matança para calar a boca dos profetas, para o povo não ouvir mais a palavra. Assim, o povo passou a ouvir só a palavra dos profetas de Baal, se converteu para Baal. É isso que é o espírito de Jezabel, que já estava em Tiátira. É o mais presente hoje na igreja já há muito tempo. É esse espírito que silencia a palavra de Deus. É esse espírito de silenciamento da palavra de Deus. Não se estuda a palavra, não se lê a palavra, não se ouve a palavra, o púlpito virou picadeiro, lugar de diversão. Púlpito é uma palavra uma única vez escrita na Bíblia, uma vez só. Neemias 8, versículo 4. Púlpito é só para a palavra de Deus. Hoje as pessoas fazem do púlpito tudo. Se você pensar comigo, meu irmão, é hora de pensarmos. Você deixou sua casa, você veio para cá, tanta coisa boa para você fazer. Agora eu queria que você pensasse comigo. O que nós estamos fazendo como filhos de Deus? Será que nossa vida está direitinho como Deus quer? Quanto da palavra nós temos colocado para dentro? Quanto tempo nós gastamos para saber as novidades, os fake news? Mas nós não abrimos a Bíblia o suficiente, nem 15 minutos por dia. Nem 15 minutos. Você acredita? Como você quer ficar com Deus a eternidade quando você não consegue ficar com Ele 15 minutos na terra? Nós estamos tão absolutamente fora. Nós estamos tão absolutamente distantes que nós precisamos voltar. Voltar depressa. Depressa. Porque
ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Pelo menos os ninivitas sabiam que era 40 dias, e nós não sabemos. O que sabemos é que os últimos dias começaram no dia que o Espírito Santo veio para a terra. Quando eles se completam, não sabemos. Mas quando nós olhamos para o que está escrito, o que foi que Tiago disse, o irmão de Jesus Cristo? Quando nós lemos Tiago, no capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: irmãos, sede também pacientes até a vinda do Senhor. Olha, Tiago viveu no primeiro século. Ele diz assim: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede também vós pacientes, pois a vinda do Senhor está próxima. Próxima. Primeiro século. Próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, eis que o juízo está às portas. São passados 2 milênios. Cadê que o Senhor já veio? Então, nós estamos na retinha final. Isso, Tiago. Paulo de Tarso. Paulinho, quando escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, ele deixa bem claro que ele se considerava um daqueles que ia ser arrebatado junto com a igreja. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, ele diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, viu? Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Quer dizer, ele se considerava alguém que ia no arrebatamento. João, no capítulo 4 de Apocalipse, você vê o que ele recebe. Ele diz: depois dessas coisas, olhei e vi não apenas uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo dizendo: sobe para cá, eu te mostrarei o que deve acontecer. Deve. O que deve acontecer, quer dizer, não tem como não acontecer. Ele diz, olha, ele diz as coisas, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança de Jesus, ele diz para nós que é praticamente daqui a pouco, João, no primeiro século, meus irmãos, são passados 20 séculos, nós precisamos acordar, alguém tem que gritar para ver se a gente ouve. Mas a característica da igreja de hoje é esse morto-vivo. A gente sabe de tudo, mas não faz nada. A gente tem a Bíblia, mas nós não lemos. Temos tudo. Sou rico, abastado, não preciso de nada, nem sabe que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. É isso que Jesus diz. É a igreja abastada, característica de Laodiceia. Meus irmãos, tantas pessoas ficam falando, as profetadas, que antes que venha o arrebatamento vai acontecer um grande avivamento. Eles estão pensando avivamento assim, muita música, muita dança, muito salto alto, muito desfile, muita festa. Arrebatamento se dá com arrependimento, com quebrantamento de corações. Sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é martelo que quebra a penha.
sem nós trazermos para dentro de nós a palavra de Deus, como ela está escrita na Bíblia. Isso não pode acontecer. A Bíblia diz em Romanos 8, 29, em quem vós também, que Deus, aquele que nos conheceu, Ele também nos predestinou para sermos feitos conformes à imagem de seu Filho. Ele nos dá o Espírito, para que o Espírito nos transfigure em filhos de Deus. Porque o Espírito sabe como é Jesus. Para fazer de mim um pecador, um filho de Deus igual a Jesus, ele tem que fazer uma escultura que só Deus sabe. Como o Espírito vai fazer se não tem palavra? Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, ele diz uma palavra sobre isso. Ele diz que Moisés, quando subiu o monte, ficou muito tempo exposto à palavra de Deus, e quando desceu, seu rosto brilhava. Então, Moisés gostou muito, o povo gostava de ver aquilo. Quando ele viu que o brilho ia desaparecendo, ele cobriu o rosto com o véu. E ele diz que conosco é diferente, que esse Deus que estava lá fora mudou de residência para dentro de nós, e daqui ele quer expressar a sua glória. Então ele diz, e todos nós, com o rosto descoberto, continuamos a contemplar na tua palavra, é como um espelho diante do qual nós vamos sendo continuamente transfigurados num crescente esplendor, de um degrau de glória em outro degrau de glória. Isto vem do Senhor, que é o Espírito. Quando eu abro a Bíblia, o Espírito está dentro de mim para abrir a palavra. Essa palavra aqui está fechadinha. Quem vai abrir a palavra para mim é o Espírito. Ele tira o véu. Ele está dentro de mim. A palavra está aqui fora. Quem está no meio sou eu. O Espírito incide para a palavra responde para o Espírito. Eu estou no meio, sofrendo a ação do Espírito com a palavra. Assim é que eu vou crescendo, e eu vou aprendendo a viver como cristã, como filha de Deus, nesta época. Meus irmãos, pelo que eu aprendi até hoje, toda a minha vida, não há um meio de haver uma explosão espiritual em você, verdadeira, se você não botar a palavra para dentro, porque o Espírito Santo você já tem. Isso nos é garantido pela palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, como João fala, filhinhos meus, não pequeis. Estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Nós precisamos saber da necessidade que nós temos de hoje uma igreja santa, uma igreja forte na palavra de Deus, uma igreja madura, porque Jesus Cristo não veio buscar uma noiva criança, uma igreja madura, uma igreja santa, mas isso só na hora que nós começamos a nos alimentar mais e mais da palavra de Deus, para que nós possamos ser filhos de Deus, fervendo de amor por Cristo, queimando no batismo de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Senhor Deus nosso Pai, desde toda a eternidade o Senhor é Deus. O Senhor criou os céus e a terra e todos os universos visíveis e invisíveis. Todos os impérios já se passaram na terra. E segundo a sua palavra, nós estamos no último momento. E é neste momento, na visão que o Senhor deu para Daniel, é neste momento que
o Senhor mostrou uma pedra sendo cortada sem auxílio de mãos humanas, que veio naquela estátua multimetálica e acaba com tudo. E nós sabemos que esta rocha é Jesus com a sua palavra, com a sua igreja aqui na terra. Nós te pedimos neste momento, ó Pai, perdoa-nos pela nossa indiferença. Perdoa-nos, porque não temos dado prioridade a Ti. Não temos dado prioridade ao Teu reino. Porque somos levados pelas coisas do mundo. Porque temos coisas mais interessantes para fazer. Mesmo sabendo que a Tua palavra é viva e eficaz. Mesmo sabendo, é como se ouvíssemos tudo e não guardássemos nada. Te pedimos, ó Pai, um milagre, que aconteça um milagre na nossa vida, que crie em nós um desejo tão grande de Te buscar. Porque se nós Te buscarmos, nós Te encontraremos, porque o Senhor prometeu isso. Por isso, ó Pai, nós Te pedimos hoje, abre, Senhor, abre o nosso coração, que o Senhor esteja trazendo um incômodo tão grande, uma vergonha, de nós Te buscarmos. E nós Te agradecemos pela Tua misericórdia, porque sabemos que precisamos de Ti. Nós Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, vem com a Tua misericórdia, vem com a Tua palavra, para encher os nossos corações, dá-nos a disposição diária de falar contigo através da Tua palavra. E deixa que o Espírito, junto com a Tua palavra, nos transfigure, cada um de nós, em filhos Teus, como Tu queres. Que tudo o que acontecer, então, seja para a honra e glória do Teu nome, para o crescimento e aperfeiçoamento da Tua igreja aqui na terra. Isto nós Te pedimos, Te agradecendo em nome de Jesus. Amém.